Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung, unsere Familien, über unsere deutsche-brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento mais um programa, Unsere Familien, aqui na Vale TV, sobre esta história teuto-gaúcha, teuto-brasileira, cultura, pessoas que na sua área de atuação fazem muito pela sua comunidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. Temos a alegria de ter hoje conosco professor, historiador, doutor em história, teólogo, pastor, hoje maior autoridade viva sobre a imigração alemã, a pesquisa, nos livros publicados, na história que conhece, professor doutor Martin Dreyer, de São Leopoldo. Obrigado. Como eu disse, uma alegria tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado. No primeiro de muitos episódios que virão, né, doutor? Esperamos, né? Se Deus o permitir. Meu caro, se o senhor pudesse começar destacando como que eram as condições na Europa, nas regiões que hoje a gente conhece como Alemanha, naquele período muito próximo ali da vinda dos nossos imigrantes. Sim. Eu acho que a gente pode começar lembrando de que regiões vão sair os primeiros imigrantes para a nossa região, para a região da chamada colônia alemã de São Leopoldo. Nós, em geral, falamos que esse pessoal vem do Planalto do Hunsrück, os primeiros. Isso não é verdade. Se nós olharmos o primeiro grupo que chega a São Leopoldo, essas pessoas são majoritariamente oriundos de Schleswig-Holstein, aquela ponta da Alemanha que encosta na Dinamarca. E o segundo grupo está vindo do território do Grão-Ducado de Mecklenburg-Schwerin, e são pessoas que estão em prisões. E aí a gente tem que perguntar o que levou essas pessoas a estarem em prisões, em casas de correção, como eram chamadas na época. Acontece que, após a queda de Napoleão Bonaparte, começam profundas transformações em toda a Europa. A máquina a vapor tinha sido inventada na Inglaterra, e a máquina a vapor entra tanto no mundo da agricultura como no mundo da incipiente industrialização. No mundo da agricultura são feitos os primeiros tratores movidos a vapor, não é? E esses tratores, juntamente com as colheitadeiras, vão substituir o agricultor que trabalhava com a enxada e com a foice para fazer as colheitas, como nós vemos nos quadros, por exemplo, de pintores holandeses do período. Não é? Então, e essas pessoas, elas antes tinham sido servas da gleba. Em alemão se chama isso de Leibeigene. Eram pessoas que com o seu Leib, com o seu corpo, pertenciam à terra na qual trabalhavam. Quando essa terra era vendida, eles eram vendidos juntos. E agora, com a emancipação do campesinato, essas pessoas vão sendo progressivamente expulsas das terras, dos latifúndios, onde os Junker, os antigos senhores feudais ainda existentes, vão introduzir máquinas. Para onde é que eles vão? Para a beira da estrada. Então, muitos deles vão cometer pequenos furtos, vão viver da mendicância, vão ser funâmbulos, passear com o urso na praça e fazer o urso fazer acrobacia e coisas assim. E essas pessoas estão exercendo atividades proibidas. Até hoje, na Alemanha, nas cidades mais antigas, você encontra uma plaquinha na porta da casa dizendo Betteln und Hausieren verboten. Isso é, mendigar e oferta de produtos é proibido nessa casa. Quer dizer, o ambulante em si é proibido. Então, essas pessoas vão cometer pequenos furtos para poder alimentar a família.
E como é que o Estado vai se resolver desse problema social que surge? Colocando famílias inteiras em casas de correção, das quais elas só poderão sair depois de ter uma profissão com a qual eles possam alimentar suas famílias. Bom, numa época em que se está sendo expulso da agricultura, não tem chance. As crianças, quando chegam a idade de 13, 14 anos, os meninos vão ser confiados a um latifundiário para aprender uma profissão e as meninas vão trabalhar como domésticas nas casas. Não raro, elas vão ser violentadas pelos donos das propriedades, engravidam, às vezes cometem aborto. E, nesse caso, a mulher sempre é a culpada da gravidez, nunca o homem que a engravidou. Não é? Então, elas voltam, é uma visão bem machista na sociedade, então, elas voltam novamente para o presídio. Tá? Então, ou então, são pessoas que eram artesãos, que agora não conseguem competir com a máquina que começa a produzir em série, e também estão desempregados, e estão mendigando nas cidades. Um grande problema da época já são os menores abandonados, os meninos e as meninas de rua. Como é que se resolve esse problema? Não tratando deles socialmente, mas colocando de novo em presídio. Então, quando José Bonifácio, pouco antes da independência do Brasil, manda o ajudante de ordens da imperatriz Leopoldina, a princesa Leopoldina, depois do 7 de setembro, imperatriz do Brasil, para a Europa, o Jorge Antônio von Scheffer, ele vai com a incumbência de recrutar na Europa Central, onde há regiões sem unidade política, ele deve ali recrutar soldados para que o Brasil possa ter um exército confiável. Mas na Europa, depois da queda de Napoleão, se havia proibido a exportação de soldados, porque se queria evitar que em alguma parte do mundo surgisse novamente um Napoleão. Então, Scheffer recebe de José Bonifácio, patriarca da independência, a incumbência de recrutar soldados e trazê-los misturados a famílias que vão praticar a agricultura. Então, ele vai se dirigir primeiro a Hamburgo, onde ele, com o auxílio do senador responsável pela política, os políticos lá são todos senadores em Hamburgo, e consegue com ele que se possa retirar das cadeias de Hamburgo pessoas para mandar para o Brasil. E depois ele se dirige a Mecklenburg-Schwerin, que fica junto ao Mar Báltico, e vai conseguir que ali também das casas de correção sejam tiradas pessoas para mandar para o Brasil. São pessoas que na Europa são considerados criminosos, mas o delito deles é pequeno, é não estar trabalhando. E esses são os nossos pais e mães aqui do Vale dos Sinos, não é? De famílias ilustres descendem hoje dessas primeiras pessoas. Então a gente deveria cuidar para não fazer deles bandos de salteadores e coisas que andaram pela colônia roubando e que juntaram um tesouro, que enterraram em Estância Velha debaixo de uma figueira, e houve época em que se derrubou todas as figueiras em Estância Velha para achar o tal do tesouro, que nunca foi encontrado, porque eles aqui não cometeram esses crimes, né? Se tornaram realmente famílias. Bem, e por determinação de José Bonifácio, os soldados recrutados por Scheffer ficariam no Rio de Janeiro para formar 2 batalhões de estrangeiros, o que realmente aconteceu, e as famílias viriam para o Rio Grande do Sul, onde se formaria uma colônia à moda dos cossacos. Os cossacos eram agricultores que viviam em aldeias na Rússia, que em época de paz eram agricultores, mas treinavam para situações de guerra, e quando houvesse um conflito bélico, eles seriam chamados para serem soldados. Então, a colônia alemã de São Leopoldo, que ia da Fazenda dos Prazeres, em Sapucaia, até Picada Café, numa direção,
e do Campo Bom, inicialmente, até o portão que levava à Estância Velha, né? É uma colônia à moda dos cossacos. Eles participam das Guerras do Prata, porque a gente não pode esquecer que até 1828 o Uruguai era província cisplatina incorporada que fora ao Império Português por Dom João VI. Né? Eles vão participar da Revolução Farroupilha, vão participar da Guerra do Paraguai, onde o exército brasileiro tinha a seguinte formação: na primeira fila vinham os escravos, aos quais se prometia a liberdade, fim da guerra, todos eram buchas de canhão. Na segunda carreira vinham os filhos da colônia alemã de São Leopoldo, e daí vinham os heróis, né? Caxias, Tamandaré, Osório e geralmente de origem portuguesa. De origem portuguesa. Né? Então, realmente, por exemplo, depois para a Guerra do Paraguai, só da picada dos dois irmãos, saem 40 jovens e só 4 vão retornar da Guerra do Paraguai. Né? Quer dizer, é uma carnificina. Para Farroupilha, o diretor da colônia alemã de São Leopoldo, Dr. João Daniel Hillebrand, desce para a picada 48 Baixa, hoje Lindolfo Collor, e leva amarrados para São Leopoldo jovens pais de família. Sim, porque não queriam ir. Não queriam ir, tinham bebês em casa, né? Tinham que alimentar a esposa e filhos, e eles vão morrer, muitos deles, junto ao rio Camaquã, onde vão ser sepultados em vala comum, no ataque ao estaleiro de Garibaldi, onde está sendo construído o Seival na época. Bem, e uma outra coisa importante acontece com essas famílias que vêm para cá. A terceira leva vai ser recrutada do Hunsrück, agora sim, agora vem os Hunsrücker, né? Mas antes de Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Schwerin, e daí vem do Hunsrück, que seria o Palatinado, a Pfalz alemã de hoje, e eles vão produzir, primeiro para alimentar as famílias nas picadas. Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre a instalação das picadas, e assim, que é o novo modelo agrícola que é instalado para o Brasil, todos em contraposição ao latifúndio. E o que eles vão produzir? Aquilo que se está precisando em termos de alimento, roupa, calçados, para os soldados estacionados no Uruguai. Então, farinha de mandioca. Nós vamos ter em todas as picadas atafonas produzindo farinha de mandioca. Ainda tem uma modelar aqui em Novo Hamburgo, tem uma em Cafundó, Santos Reis, Montenegro, funcionando a pleno vapor quando visitada. Né? E se produz cachaça a partir da cana-de-açúcar, que o alemão não conhecia. Ele vai ter que aprender a arte do alambique a partir da cana-de-açúcar aqui. Por quê? Porque a alimentação básica do soldado estacionado no Uruguai é uma porção de farinha de mandioca e um liso de canha. Sim, é um kit de alimentação. É o kit alimentação. E para os soldados que estão lá, vai se desenvolver toda uma produção de embutidos, a Wurst, né? O salame, que vai ser levado para lá. Né? E agora esses soldados precisam de roupa. E nós temos que entender que o ponto de apoio mais próximo dessa tropa estacionada no Uruguai é o Rio de Janeiro. Imagina a distância para levar alimentação por via marítima, entrando no Rio da Prata até chegar a Montevidéu e a partir daí distribuir para os soldados. Sim, por isso, né, doutor Martin, a importância da colônia alemã de São Leopoldo. Sim. Que supre, como o senhor diz, com alimentos, mas depois com roupas, com calçados. E calçados. Né? O soldado precisa de coturno. Então, a base da nossa indústria coreiro-calçadista vai ser a produção dos artesãos sapateiros, né? Porque lembra, a produção de calçados na Europa está sendo agora em série, por causa da indústria que se estabelece, e eles lá estão sobrando. E aqui eles vão encontrar uma grande sobrevida, produzindo os coturnos, arreios para os cavalos. Nós tivemos uma infinidade de selarias aqui no Vale, hoje todas elas fechadas, não tem uma em São Leopoldo ainda funcionando, que produz celas artesanalmente para pessoas interessadas, e roupas. Um dos meus antepassados, por exemplo, era alfaiate em São Leopoldo,
E ele produzia da meia até o chapéu, quer dizer, todo o vestuário. Nós hoje conhecemos ainda alguns alfaiates que produzem um terno sob encomenda, mas o alfaiate produzia toda a roupa da pessoa. E quando ele tinha uma carroça cheia de roupas que ele havia produzido, ele saía com essas carroças Rio Grande do Sul lá fora e ia até o Uruguai vendendo a roupa nas estâncias. Então, veja, nós criamos uma sociedade a partir de pessoas rejeitadas na Europa. E o quarto mandamento aqui é muito importante: honrarás teu pai e tua mãe. Não é? Quer dizer, quem são os nossos pais e as nossas mães da colônia alemã de São Leopoldo? São pessoas que eram rejeitadas na Europa, empobrecidas, excedente populacional, não é? E nós ajudamos a Europa a resolver o problema social, recebendo essas pessoas aqui. Onde estão os meus antepassados e os seus antepassados? A gente, em geral, acha que ainda tem alguma herança lá na Europa. Aí eu tive que dissolver a herança do meu avô. Aí quando eu fui com o irmão dele olhar a propriedade que eu tinha na Europa, né, para desfazer, ele me levou para um pedaço de campo e ele disse: está aqui, 1 metro de largura por 30 de comprimento. Eu tinha 30 metros quadrados de herança lá na região do Hunsrück. Eu disse assim: mas o que meu avô fazia? Que ele plantava umas batatinhas, me disse o tio avô, né? Então a terra está também tão parcelada entre os pequenos que eles não conseguem mais sobreviver. Muita noiva levou como dote para o seu casamento uma macieira. E a terra que estava em roda da macieira, nada mais. Sim, porque depois da entrada de Napoleão e, né, das modificações feitas também na lei, houve uma parcela um pouco maior, uma divisão maior dos lotes das terras, né? Portanto... Sim, porque antes havia aquela tradição que ou o filho mais velho ou o mais novo herdava os pais para cuidar deles na velhice e herdava também a terra. Os demais irmãos ou iam trabalhar como agregados para o irmão, ou tinham que ver onde é que iam parar. Conseguir fazer algum casamento fora da propriedade, ou casar com uma viúva que tinha crianças pequenas e terra e coisa assim. Então, nós começamos aqui em situação muito miseráveis, mas quem aqui chegava, né, ele estava no paraíso. Eu encontrei uma carta do professor Johann Peter Müller, que foi professor em Dois Irmãos, né, que ele diz: nós vivemos aqui melhor que os condes e duques na Alemanha. Eles receberam 70 hectares de terra inicialmente, né? Floresta subtropical que teve que ser derrubada para então no meio das árvores calcinadas plantar um milho, mas eles podiam ter os seus porcos, havia caça em abundância, as galinhas, o seu cavalo, o seu gado, e o orgulho era que no dia da primeira comunhão solene, não a primeira comunhão, mas a comunhão solene que no meio católico acontecia aos 13 anos para os meninos, ou a confirmação entre os luteranos, o menino ganhava um cavalo, um chapéu e um facão. Ele era adulto agora. Então, para ir para a missa ou para o culto montado no cavalo, em roda das igrejas estava toda aquela cavalaria, né, o passeio de domingo, era a glória. Porque na Europa quem andava a cavalo era o nobre. Não, e outra coisa, né, doutor? Quem tinha muito tinha 2 hectares, 1 hectare, e aí chegava aqui, tinha 20, 30, até mais. Até 70 hectares. Exato. Né? Quer dizer, e na Europa, carne, quando é que se comia? Quando a vaca não conseguia mais ficar em pé, durante o período de inverno você não tinha produção, e aqui se fazia mais colheitas ao longo do mesmo ano. Né? Então isso aqui era de fato terra de fartura e vai significar para nós, primeiro, a criação de uma sociedade, porque o agricultor que planta primeiro para sua família vai poder vender o excedente para uma casa comercial que se instala, e há uma infinidade de casas comerciais na colônia, que vão transportar em carroças ou então no lombo de mulas
essa produção até Porto Alegre, ou até São Leopoldo, primeiro de São Leopoldo com lanchas, isso vai ser levado para Porto Alegre, de Porto Alegre, através da Lagoa dos Patos, para todo o Brasil. Né? Quer dizer, nós começamos a ter uma produção para o mercado interno, porque o Brasil, até então, ele produz açúcar, café, algodão. E com mão de obra escrava. Escrava. E alimentos, nós não produzimos para o mercado interno. O escravo se alimenta de melancia e de pipoca. Uva ele não podia comer, porque ensinaram para ele que misturar uva com melancia dava congestão, né? E nós fomos criados com essa ideia. Sim. Pêssego com leite, coisa e tal, era para o escravo não misturar as coisas e não comer as uvas. Determinadas frutas. Né? Mas então, outra vez nós poderíamos falar, inclusive, da relação escravos e imigrantes, né? Aqui. E nós vamos criar aqui uma indústria familiar. Hoje a indústria familiar está praticamente com os seus dias encerrados, né? Mas a continuidade do processo econômico. Doutor Martin, tem uma questão que, claro, isso a gente num outro capítulo vai abordar, numa outra entrevista, mas a colônia alemã, ela gera tanto para o Estado, a colônia alemã de São Leopoldo, que ela é praticamente ela é disputada, inclusive no período da Revolução Farroupilha. Sim, sim. Se o senhor puder destacar também um pouco sobre... Porque o Rio Grande do Sul, Felipe Brown, ele tem um divisor que é o Rio Jacuí. E a parte abaixo do Rio Jacuí, em direção ao Uruguai, era a parte mais povoada do Rio Grande do Sul. Porque nós, no Rio Grande do Sul, somos Brasil há pouco mais de 250 anos. Antes nós éramos território espanhol. Não é? Então, por causa das trocas e dos tratados que nós tivemos que estudar na escola, o governo português teve interesse em ocupar as terras ao sul do Jacuí, né? Criando aí as estâncias, que tinham 1.200 hectares e que eram dadas então a militares que deviam fortificar com as suas pessoas, com seus agregados que cuidavam do gado, né? Que depois serviriam como soldados nos casos de conflito armado. Então essa parte estava ocupada. Acima do Jacuí, para o qual levam os rios Sinos, Caí, Gravataí, Jacuí e Taquari, não é? Era floresta subtropical. E essa floresta subtropical tinha que ser ocupada também por motivos estratégicos. Se os castelhanos, passando pelo Rio da Prata, subissem pelo Atlântico até a ilha do Desterro, onde está Florianópolis, e ocupassem Florianópolis, eles podiam cortar o sul, não é, do restante do Brasil e ocupar novamente. Então era fundamental a ocupação das matas. E por isso que as colônias com descendentes de alemães, né, vão estar localizadas especialmente nas áreas que outrora era floresta subtropical. Então aí tem que se derrubar mata, não é? Aí se instalam cortes na floresta com machado, a gente pica o mato, daí a origem da palavra picada. Em alemão se dizia que se cortava a mata, em alemão schneiden, de onde surge a palavra Schneise, daí a Kaffeeschneise, a Neuschneise, não é? Ou a picada dos dois irmãos, a picada nova, que é o nome antigo de linha nova, né? Ou então se chama isso de uma linha que foi traçada, e daí tem os travessões ligando as linhas. Isso é a origem dos nossos municípios, não é? Onde as pessoas vão ser instaladas ao longo dessas picadas, sempre numa distância de 300 metros, cada família, mais ou menos, né? Pois as escrituras depois dizem sempre que a terra tem mais ou menos isso ou aquilo, que vai dar muito conflito de terra, e grande profundidade, sempre cuidando para ter um veio d'água para alimentar, e aí vai ter a casa da família. Então a gente não mora em aldeias, mas cada um mora na sua terra. E onde é que surgem as aldeias? As aldeias vão surgir naquele ponto em que se vai instalar cemitério,
porque a gente não pode esquecer que quem administrava os cemitérios no Brasil era a Igreja Católica, por ordem da coroa, para o protestante. Os luteranos são os primeiros não católicos a entrar no Brasil. Para eles não tem lugar. Até quando morrem os primeiros protestantes no Rio de Janeiro, se pergunta a prefeitura pergunta para o bispo se é possível desbenzer parte do cemitério para que neles sejam enterrados protestantes e judeus, não é? Porque a terra tem que ser benta antes. Então vão surgir cemitérios católicos e protestantes nas colônias. O pessoal vai construir uma escola que nos fins de semana é transformada em capela ou culto. E depois de 1850, quando vierem os Brumer, que é uma outra temática a ser tratada, né, vai se ter as sociedades, os clubes de canto, de tiro ao alvo, de leitura e assim por diante. Né? Então, vai haver ali também uma casa comercial, que vai receber os produtos que depois vão ser vendidos. Isso é a origem de Sim. Hamburgo Velho, é a origem de diversas comunidades que nós temos. Pena que o tempo é curto, né? Terminou. Ficamos nisso até uma próxima. Mas assim, obrigado, Dr. Martin, né, pela sua presença, por dividir aqui com os nossos telespectadores. Foi um prazer. Histórias tão bonitas, tão importantes, relacionadas ao nosso povo e a todas as pessoas que nos acompanham aqui na Vale TV, que possam continuar nos acompanhando através do canal 14 da NET, através do YouTube e através do Facebook.